juventude! E aí, como tem sido as devocionais diárias? Tudo certinho? Bom, hoje a gente vai conversar sobre o tema da semana da nossa revista, que é sobre a amizade. E a gente vai fazer um apanhado geral sobre os textos bíblicos das devocionais, ok? E para exemplificar esse tema, a gente vai falar sobre a grande e verdadeira amizade entre Jonatas e Davi. E a gente pode ver lá a partir do capítulo 18 de 1 Samuel. E lá no primeiro versículo já diz assim, depois dessa conversa de Davi com Saul, surgiu tão grande amizade entre Jonatas e Davi, que Jonatas tornou-se o seu melhor amigo. Então a gente vê aí o surgimento dessa grande amizade e os textos das devocionais diárias vão nos dizer em que contexto essa amizade se desenvolveu. E a gente pode perceber aí no primeiro momento que a amizade de Jonatas e Davi, ela não era só nos bons momentos não. Ela persistiu e foi essencial nos momentos difíceis, principalmente na vida de Davi. E isso aconteceu porque o pai de Jonatas, o rei Saul, o rei de Israel, começou a ter grande ciúme, raiva e inveja de Davi, pois Davi tinha um posto elevado no exército de Israel e ele conseguiu grandes vitórias para o povo e conseguiu a simpatia de todo o exército e de todo o povo de Israel. Saul também via que o Senhor estava com Davi e fazia prosperar tudo o que ele fazia. Então o coração do rei Saul, pai de Jonatas, começou a se encher de ciúme e de inveja de Davi a ponto de querer matá-lo. É nesse momento que a amizade de Jonatas é essencial para preservar a vida de Davi. Então, Jonatas, filho de Saul, procura a todo momento tirar da mente do seu pai a ideia de matar Davi, porque ele sabia que Davi nada tinha feito contra Saul. Muito pelo contrário, Davi só tinha feito bem para o povo de Israel. Então ele buscou com esse ato a todo momento proteger a vida de Davi e cuidar dele. E também ele a todo momento procurava saber do seu pai, o rei, se ele queria ou não tirar a vida de Davi. Então a gente vê aí a proteção e o cuidado que Jonatas tinha pela vida do seu amigo. A gente vê também se desenvolver entre eles o sentimento de confiança, de lealdade entre eles, a ponto deles desenvolverem um código para que Jonatas pudesse alertar Davi se o rei queria ou não tirar a vida de Davi. Então, Jonatas cumpre com o combinado, Davi acredita nele e mais uma vez Jonatas age em favor do seu amigo. E a gente vê esse laço aí de lealdade e de confiança sendo fortalecido nessa amizade. A gente vê também que Davi valorizava muito a amizade que tinha por Jonatas, né? Quando Jonatas morre, grande é a tristeza e o lamento de Davi em relação à morte de Jonatas. A gente vê também Davi honrando a amizade que ele tinha por Jonatas a partir do momento que ele procura o filho vivo dele, o filho vivo de Jonatas, para que pudesse devolver os bens da família, para que pudesse honrar essa amizade. Então a gente vê aí uma amizade sincera, uma amizade que busca proteger o outro, cuidar do outro, que é fortalecido pelos laços de confiança, de lealdade, de sinceridade, de respeito entre eles. Quando a gente olha para Saul, os atos que a gente poderia entender como de amizade, mas na verdade eram atos que buscavam o mal de Davi. Quando a gente vê aí a partir do versículo 17, do capítulo 18, em que Saul quer oferecer a sua filha para se casar com Davi, a gente vê que na verdade o que ele queria era uma armadilha para que pudesse matar Davi. Então eram atos que pareciam de bondade, mas eram atos fingidos que na verdade buscavam o mal de Davi. Mas a amizade de Jonatas e Davi era diferente. Era uma amizade que permanecia nos momentos difíceis, era uma amizade que buscava a proteção, o bem
do outro e era marcado pela lealdade e confiança entre eles. E essa amizade nos ensina muito. Que tipo de amigo nós temos sido? Que tipo de amizades nós temos nos cercado, né? Será que nós temos edificado a vida dos nossos amigos? Será que eles têm edificado a nossa vida? A gente aprende e é um momento de refletir sobre essas questões nesse momento. Então a gente vê aí que uma amizade, ela se mantém nos momentos de dificuldade, a amizade busca proteger o cuidar do outro, a amizade precisa ter confiança, cuidado, respeito, sinceridade, lealdade. A amizade precisa ter amor, amor de irmão, amor que busca o bem do outro, amor que não visa só os seus interesses. A amizade precisa edificar o outro e glorificar a Deus.